Bom, eu gostaria de começar já esse vídeo fazendo alguns esclarecimentos. Eu sei que às vezes isso se torna um pouco cansativo para quem está assistindo, mas também creio ser importante e necessário esclarecer que, em primeiro lugar, eu não tenho formação na área astronômica ou na área astrofísica, mas também não estou aqui para falar qualquer besteira sem ter noção do que estou falando. Então, eu estudei no último ano muito de astronomia, principalmente por hobby mesmo, por apreço. É algo que aí nos intervalos das minhas ocupações me distraía um pouco e me desestressava. Então, ao mesmo tempo que eu não tenho uma formação oficial, eu li muita coisa a respeito de astronomia, a respeito de ótica, a respeito da astrofísica. Eu assisti videoaulas que são as mesmas, literalmente as mesmas, de pessoas que se formam na área da astrofísica. Então, por mais que eu não tenha uma formação oficial na área, eu estudei, li muito a respeito e acabei assistindo material de pessoas da área para poder estar falando para vocês. E o intuito deste vídeo é realmente fazer uma introdução à astronomia amadora. Então, realmente trazer um pouco do conhecimento da história da astronomia e um pouco também de noções básicas e alguns experimentos. Então, durante o vídeo eu vou estar mostrando para vocês algumas experiências, algumas coisas que são possíveis serem feitas em casa, com pouco custo, com material bastante acessível, para estar entendendo melhor tanto a questão da ótica quanto a questão da astronomia e da astrofísica em geral. Também vou tentar não ser muito repetitivo, que é uma característica minha, infelizmente, às vezes tentando ser claro eu acabo me repetindo demais, e tentar não me alongar mais do que o necessário, mas como eu pretendo abordar muita coisa, desde a história da própria ótica, passando pela história da astronomia, juntando essas duas áreas e dando uma noção básica a respeito delas e como hoje elas são utilizadas para o conhecimento do universo, e também pretendo contar um pouco a respeito da minha caminhada, da minha trajetória nessa área, estudando e buscando conteúdo a respeito, vai ser inevitável que esse vídeo seja um pouco longo. Então eu tentarei não me alongar mais do que o necessário, mas ainda assim alguma extensão ele vai ter, não é algo que eu pretendo fazer de uma maneira muito rápida, não. Creio que podemos começar pela parte ótica. Faço essa escolha mesmo por acreditar que fica melhor estruturado desse modo o nosso vídeo. Começar falando um pouco a respeito da ótica, que vai ser importante para entender mais tarde, principalmente alguns dos experimentos que nós vamos realizar durante esse vídeo. Então o óculos ele data já de anterior a zero. Já existiam relatos de espécies de óculos. Porém, esses óculos eles tinham uma função decorativa e de distinção social, e não necessariamente a função óptica que adquiri mais tarde. Então, eram óculos de lentes cristalinas, transparentes, sem nenhum tipo de grau, sem nenhum tipo de alteração visual, apenas realmente com função estética e de distinção social. Mais tarde, por volta do ano 1000, começa a se estudar mais a ótica em si, a refração de luz e como que as lentes e os vidros podem interferir nos raios de luz e na forma como uma imagem chega até o olho humano. A partir daí, então, se começam estudos com as lentes corretivas. Inicialmente, as primeiras lentes utilizadas para alteração da forma como a luz chega até os olhos humanos, elas eram produzidas em pedras preciosas. Então eram pedras extremamente cristalinas, transparentes, que eram polidas e se dava uma dimensão mais fina possível a elas, fazendo um polimento melhor que se conseguia, para adquirir uma transparência muito grande e ao mesmo tempo modelar a lente de uma forma que ela alterasse a incisão de raios de luz no olho humano e assim como consequência alterar a imagem recebida, que nesse momento eram principalmente lentes de aumento. Então eram uma espécie de lupas primitivas feitas a partir de pedras preciosas com um nível de transparência grande.
Inicialmente, esse estudo de ótica e da refração de luz, ele estava desconectado do estudo astronômico, que é anterior ainda a ele. É só mais tarde que essas duas áreas viriam a se encontrar e se auxiliar mutuamente. Para entendermos melhor a questão da refração de luz, creio que seja válido nesse momento falar a respeito de como que nós percebemos as imagens e como que as lentes podem alterar a forma como o nosso olho recebe as imagens. Essa é uma parte essencial da física e nesses momentos eu, principalmente, que tive acesso a uma educação inicial bastante falha, me questiono como que eu vi a física de um modo tão chato, tão desinteressante, sendo que existem formas tão magníficas de estar estudando a física, a refração de luz e tantos outros conteúdos que deveriam ser básicos do ensino escolar, mas que nos são apresentados muitas vezes de uma maneira bem menos interessante do que podem ser. Então a nossa visão, tudo que nós captamos com o nosso olho, interpretamos com o nosso cérebro, é recebido por nós através de raios de luz. Não é à toa que no escuro, na ausência de luz, nós não conseguimos ver nada, porque o que nos proporciona a visão é a luz. Mas normalmente quando a gente pensa desse modo, o que nos parece é que a luz permite que nós vejamos as imagens, mas não, a luz é a própria imagem que nós vemos, não à toa que na ausência dela nós não vemos imagens, porque tudo que para tudo que nós olhamos, o que nós recebemos essencialmente é a captação da luz solar ou de uma luz artificial que bate nesse objeto e é refletido por esse objeto para os nossos olhos. Então os nossos olhos eles captam o reflexo da luz no objeto e a partir disso formam a imagem desse objeto, a partir dessa luz que é captada que está sendo refletida pelaquele objeto. Então existe uma linha entre a luz vir até o objeto, bater no objeto e retornar para os nossos olhos, ou vir para os nossos olhos, se estabelece uma linha trajetória nisso. A distância que o nosso olho está do objeto que está sendo refletido. A partir desta linha de distância, entende-se que esses raios percorrendo essa distância, eles podem ser alterados nesse caminho. Então, qualquer coisa que entre na frente desses raios vai alterar a trajetória deles. No caso, se for um objeto que seja colocado na frente desses raios, que não seja transparente, ele vai se impor a esses raios, vai bloqueá-los e vai transmitir para nós os próprios raios seus de reflexo, o que vai fazer com que nós vejamos o objeto que está à frente e não possamos ver o objeto que está atrás deste. Já se esse objeto colocado na frente é um objeto transparente, no caso, um vidro, uma lente, uma pedra transparente, como uma pedra preciosa, um diamante, algo do gênero, esse objeto ele não consegue bloquear a luz transmitida pelo objeto atrás dele, mas ele acaba alterando essa luz. Muitas vezes a alteração é mínima, como o caso de um vidro transparente 100 graus, onde você vai ter alguma alteração, alguma distorção, alguma mudança na reflexão da luz, mas não é nada tão significativo a ponto de alterar a imagem que você recebe daquele objeto. Então, no caso do para-brisa de veículos, por exemplo, a gente sabe que você não tem uma alteração muito grande da imagem que você está recebendo. A imagem que está à frente do veículo normalmente é a imagem que vem até os teus olhos, assim como vidraças de loja, de casas. Mas
Conforme o modelo que esse vidro, essa pedra, esse objeto cristal que está na frente do objeto que está sendo refletido, conforme o modelo dele, você pode ter uma alteração mais significativa dos raios de luz, fazendo com que se criem imagens distorcidas, que podem ser tanto imagens realmente completamente distorcidas e difíceis até de serem interpretadas pelos nossos olhos, como é o caso de vidros de muito baixa qualidade, onde você olha através deles e você acaba tendo uma imagem embaçada, uma imagem distorcida que não é muito reconhecível. Isso também é um grande problema de óculos de baixa qualidade. Então, quando você compra óculos de qualidade muito inferior, você tem esse perigo de ter uma imagem distorcida, que além de ser incômoda para ver, pode gerar problemas no teu olho, pode gerar problemas de saúde mais grave. Mas também essa imagem, essa luz refletida por esse, ou transpassada, não necessariamente refletida, mas essa luz que é transpassada por esse objeto cristal, seja ele um vidro de uma lente ou uma pedra ou algo que esteja se impondo na frente do nosso objeto observado, essa luz ela pode ser distorcida de uma maneira intencional que chega até os nossos olhos ainda reconhecível como o objeto que está atrás dessa lente, porém com uma alteração de tamanho ou de cor ou outros tipos de alteração. Então, quando é uma alteração de tamanho, normalmente nós estamos falando de lentes convergentes ou divergentes. No caso de lentes convergentes, são lentes positivas, que têm as suas laterais mais finas do que o meio da lente, e isso faz com que os raios de luz que são refletidos pelo objeto atrás da lente, eles sejam concentrados e sejam recebidos pelo nosso olho uma maior quantidade de luz desse objeto, que gera uma sensação de um objeto maior. Já quando a lente é divergente ou lente negativa, nós temos uma lente onde as laterais dela são mais espessas do que o miolo, fazendo com que os raios recebidos por ela, do objeto que está posterior a ela, sejam dispersos, nos dando uma sensação de um objeto menor, porque estamos recebendo menos luz do objeto e essa luz está mais dispersa, também gerando um foco menor. Então nós temos na lente negativa normalmente um foco bem menor. Bom, aqui nós chegamos no primeiro experimento que nós podemos fazer para entender um pouco melhor a refração da luz que vem sendo discutida aqui. Então eu falei no início do vídeo, se eu não me engano, se não falei agora estou trazendo, que durante esse vídeo nós vamos fazer algumas experiências, alguns experimentos. Afinal, creio que assim, o que mais fascina principalmente as crianças quando se fala em ciência é justamente essa possibilidade de experimentar, conhecer e realmente visualizar e poder pegar nas coisas, visualizar elas acontecendo na sua frente em tempo real. É realmente uma experiência que é de uma ordem muito diferente. Não acredito que ela seja necessariamente mais valiosa do que a experiência por teoria. Então acredito que a leitura, o estudo, ele é equivalente à experiência prática. Muitas vezes a teoria, a leitura e o estudo acabam sendo mais significativos no sentido de que você evita cometer erros que já foram cometidos por outros e já sabe de antemão os resultados ineficazes, podendo experimentar de outras maneiras, mas também o experimento realmente realizado com as próprias mãos e a visualização da coisa acontecendo na sua frente é de outra ordem.
E nesse caso, nós vamos tentar entender um pouco melhor a refração de luz a partir da construção de uma lente convergente. Então, lembrando, a lente convergente é a lente positiva que converge os raios de luz para um centro, que é a popular lupa. Então, vou estar mostrando aqui como fazer uma lupa a partir de uma garrafa transparente de plástico. Não é algo novo e completamente inédito, existem já outras pessoas ensinando a fazer esse experimento. Creio que a diferença principal aqui mesmo nossa é a questão dessa explicação a respeito da física e das outras coisas envolvidas nessa ação. E essa construção dessa lupa ela é feita a partir de duas metades de uma garrafa plástica, que são metades arredondadas com um formato adequado à lente convergente, como eu expliquei anteriormente, uma lente que é mais espessa no seu centro e mais fina nas pontas, e acaba, quando recebendo a incisão de luz, convergendo essa luz para o centro e fazendo com que nós tenhamos um maior recebimento de luz do objeto, também gerando uma interpretação do nosso olho como uma imagem maior. Então, isso é feito com essas duas partes da parte superior da garrafa plástica, as quais nós recortamos nesse círculo relativamente perfeito e colamos um círculo no outro de uma maneira vedada que ele possa comportar água no seu interior. Eu, como disponho de pouco equipamento e pouco material para fazer, acabei fazendo com cola quente mesmo, consegui um resultado eficaz e satisfatório em mais de uma vez que fiz, mas algumas pessoas têm dificuldade para conseguir realizar isso. Então você pode utilizar também a cola epóxi, que é uma cola transparente, bicomponente, onde você mistura os dois componentes, gerando uma liga transparente que pode ser utilizada para colar essas duas metades, formando a nossa lupa. E a partir disso, com essa lupa, você consegue estar visualizando esse efeito de refração da luz, onde você vai ter objetos menores que, quando você atrapalha o curso da luz deles até o teu olho com essa lente, você gera uma concentração maior de luz que vai possibilitar ao teu cérebro interpretar isso como uma imagem maior. Então, a partir do teu olho recebendo uma incisão maior de luz, ele consegue criar a imagem de um objeto maior do que o objeto seria visto, então, sem a introdução dessa lente. Basicamente, essa explicação ela resume a ação da lente na refração de luz que chega até os nossos olhos. Isso é um princípio básico da física e nos auxilia a entender melhor a ótica básica. Estou falando nesse momento apenas de uma lente e de um movimento de refração da luz. Posteriormente, nós vamos ver mais à frente que quando você começa a juntar o efeito de duas lentes casadas, 3, 4 lentes em conjunto, você começa a complicar um pouco esse efeito de refração da luz, gerando aí também ampliações maiores, gerando vários outros efeitos. Mas vamos retornar à ótica um pouco mais tarde. Agora vamos tratar um pouco mais a respeito do nosso objeto principal, que é a astronomia. A astronomia ela acaba sendo até anterior à ótica. Ela é desde aí da época dos babilônicos, já se tem registros de estudos astronômicos, de observações do céu, observações celestes.
Mas nós podemos pressupor, e isso é uma pressuposição do próprio meio científico, de que anterior a isso, já muito antes, desde o início aí da humanidade, já o ser humano em algum momento voltou os seus olhos para o céu e se perguntou o que eram as estrelas. Então, também sabemos que a Lua, por exemplo, que é um dos astros mais visíveis a nós, a olho nu, já que é o que está mais próximo, apesar de não ser o maior, ela é 1/4 do tamanho da Terra, então nós temos vizinhos aí muito maiores do que ela, mas como ela está em uma distância da Terra relativamente pequena para medidas astronômicas, nós sabemos que ela tende a se apresentar a nós como muito visível e com muito reflexo da luz solar, o que faz com que ela possivelmente não passasse despercebida pelos povos antigos, principalmente quando estamos falando nos povos primitivos, que precisavam da luz tanto para caçar quanto para se defender dos animais, para sobreviver em um ambiente muito mais hostil do que temos atualmente. Então podemos pressupor que o ser humano olhou para o céu muito antes do que conseguiu registrar isso em documentos, como é o caso dos babilônicos, dos fenícios, que tinham já registros a respeito das estrelas, dos planetas. Mas quem realmente acabou ganhando destaque na astronomia e que realmente deu o pontapé inicial mais forte, inclusive acabaram atribuindo nomes aos planetas, foram os gregos antigos. Tanto é que os planetas têm, em essência, o nome de deuses greco-romanos. Então, os gregos antigos realmente foram quem tiveram um estudo mais, poderíamos dizer, significativo em relação à astronomia, também em parte porque a astronomia norteava, de certo modo, as navegações gregas, e que nós sabemos que os gregos eles tinham na navegação tanto um meio de comércio, quanto um meio de exploração de territórios novos, como também a própria guerra era bastante dependente da navegação. Então, a astronomia acabava sendo, para os gregos e posteriormente continua sendo para muitos povos, uma importante ferramenta de navegação. E nesse momento entra uma outra área do conhecimento que na época então era uma área, pode-se considerar científica e até uma área muito respeitada, e que com o passar dos anos acabou se tornando uma pseudociência, no sentido de que o conhecimento foi evoluindo e essa área permaneceu em conceitos extremamente antiquados e que não fazem sentido nenhum atualmente, mas que ainda assim algumas pessoas insistem em defendê-la como uma área do conhecimento, que é a astrologia. Então, nessa época da Grécia Antiga, a astronomia e a astrologia não se diferenciavam. Era uma mesma área de estudo dos astros celestes e da influência desses astros na vida cotidiana do ser humano. Então, nesse período, além do uso para localização, além do uso para navegação, também se fazia um uso dos astros no sentido de se estabelecer quais eram os melhores momentos para plantio, quais eram os melhores momentos para se iniciar uma guerra, quais eram os melhores momentos até mesmo para a própria procriação, tanto dos animais em geral quanto do próprio ser humano. Então, se tinha uma crença de uma forte influência dos astros na vida cotidiana das pessoas. Mais tarde, a astronomia, que vai vir a se configurar como uma ciência de fato, ela vai continuar seu processo evolutivo, tentando buscar provas para aquilo que se estabelece como teoria.
Então você cria uma teoria a partir de pressupostos lógicos e depois se busca comprovar a partir de dados, a partir de observações, o que se estabelece teoricamente. Já a astrologia vai seguir com conceitos extremamente antiquados, ultrapassados, que já foram comprovados como não sendo eficazes, mas ainda assim são defendidos por algumas pessoas. Mas é importante aqui também estabelecer que algumas das coisas que são entendidas como falsas e como simples crendices são coisas muito legítimas e que podem ser comprovadas cientificamente. Até hoje, por exemplo, na agricultura, no plantio, no manejo de plantas, se estabelece como a Lua sendo muitas vezes um fator apenas de, eu diria, ilusão, algo de crendice, algo que não tem influência e que apenas é uma crendice ultrapassada dos antigos. Quando na verdade nós temos provas científicas evidentes de que a Lua interfere totalmente no funcionamento do planeta Terra, tanto a partir do jogo gravitacional que ocorre entre a Lua e a Terra, quanto o fato de que a Lua também acaba sendo um calendário para a posição na qual a Terra está, para várias outras questões de influência no planeta Terra. Então também é importante se ter essa cautela, porque eu vejo o problema de ambos os lados. Tanto pessoas que acabam se mantendo em crendices cegas, que já foram comprovadas como ineficazes, como signos e outras coisas da própria astrologia, como também vejo pessoas atacando tudo, dizendo que tudo é crendice, sem tentar entender qual é o lado mais científico e realístico de algumas coisas que a princípio poderiam ser apenas crenças, que não se sabia explicar o porquê, mas que hoje a ciência comprova que para além de crença há uma explicação científica do porquê daquilo. Então quando se diz, por exemplo, a Lua influencia diretamente a vida no planeta Terra, não é uma mera questão de crendice, é uma evidência do movimento das marés, é uma evidência de todo o jogo gravitacional que existe entre o planeta Terra e a Lua, e todo também a questão do reflexo do Sol, que nos períodos de lua cheia o planeta Terra recebe uma incisão solar muito maior. Querendo ou não, a Lua ela reflete, se eu não me engano, em torno de 8% da luz do Sol. Parece pouco, mas para quem já caminhou à noite em lugares onde não tem iluminação artificial, já caminhou à luz da Lua, sabe a imensa diferença que faz você estar recebendo essa pequena porcentagem de iluminação da Lua e você estar no completo escuro. Então também não podemos negar que alguma influência o planeta vai sofrer a partir dessa reflexão da luz solar por maior tempo. Você tem todo um período em lua cheia, você tem todo um período de incisão solar durante o período em que o Sol está acima do horizonte, e aí à noite você mantém uma incisão solar, menos que mais baixa, mas você mantém um número de incisão solar a partir do reflexo da Lua. Então isso também precisa ser contabilizado e não podemos sair descartando todo e qualquer conhecimento achando que é crendice, sem buscar entender a lógica científica por trás de um conhecimento que muitas vezes é um conhecimento do senso comum, mas que tem sentido. Bom, e esse conhecimento, tanto científico quanto muita coisa envolvendo religião, crenças dos antigos, proporcionou alguns dos registros mais interessantes da história. Então hoje nós temos acesso aí a partir dos historiadores a registros tanto escritos quanto desenhos, quanto inclusive equipamentos rudimentares de astronomia, então construções que são posicionadas de forma que o alinhamento do Sol em determinado dia do ano ilumina uma parte específica marcada. Então existem equipamentos muito complexos construídos anterior ao ano de zero, em um momento onde não se tinha nenhuma estrutura tecnológica entendida atualmente, se tinham tecnologias muito rudimentares e primitivas,
e ainda assim se conseguiu construir instrumentos de astronomia bastante precisos que conseguem só em determinado dia do ano lançar raios solares em uma área específica. Então, coisas bem interessantes que foram estudadas e registradas pelos povos antigos. E isso nos leva atualmente a um conhecimento muito maior da astronomia e do funcionamento celeste. Então nós temos aí uma história da astronomia muito anterior à invenção de qualquer equipamento visual que nos permitisse olhar com maior precisão para o céu. O que é interessante no sentido de também esclarecer um pouco de que você não precisa de dinheiro para fazer astronomia amadora. Então, muitas vezes, uma das desculpas que as pessoas utilizam, eu até me interesso por astronomia, mas não pesquiso mais a fundo, não estudo, porque eu não tenho dinheiro para comprar um telescópio, porque eu não tenho condição financeira para bancar esse hobby. Então aqui a gente começa a perceber que a astronomia ela é muito anterior a qualquer equipamento, telescópio ou outro tipo de equipamento tecnológico que é utilizado atualmente pela astronomia, o que nos leva a entender que estudar astronomia é realmente uma decisão, não tem envolvimento com investimento financeiro. É possível sim se estudar astronomia sem nenhum investimento, é possível apenas olhando para o céu se conseguir ter uma visualização das estrelas, dos planetas, buscar compreender as órbitas planetárias, buscar mapear o céu da região onde você está. Então tem várias coisas que já eram feitas pelos antigos. O mapeamento estelar, por exemplo, existem registros muito antigos da posição dos planetas no céu, da posição de determinadas constelações no céu, que são muito anteriores a qualquer equipamento óptico, então nos permitindo ver que realmente você consegue fazer um estudo astronômico sem o uso de nenhum equipamento do gênero e sem um grande investimento financeiro. Claro que quando a gente consegue fazer um equipamento para ter realmente uma observação de maior qualidade do céu, você sem dúvida alguma vai ter uma diversão maior e é mais empolgante. Mas nada que inviabilize, a falta de equipamento não inviabiliza o estudo da astronomia. Uma coisa também que eu acho interessante mencionar aqui, que é o equipamento utilizado pelos antigos e que é o equipamento do qual nós dispomos desde o nascimento, com exceção, claro, das pessoas que têm limitação visual, o nosso olho é um equipamento maravilhoso e magnífico da captação da luz dos objetos e é muito desvalorizado pelas pessoas. Nós muitas vezes nos impressionamos com aquele celular novo que saiu com uma câmera de 20 megapixels de resolução e que tem zoom tal e que tem resolução tal e que tem ISO tal e que tem configuração não sei das quantas. As pessoas ficam fascinadas com a câmera digital, com o celular novo, com melhor resolução. E eu paro e fico olhando e pensando, qualquer um que já tenha apontado o celular para o céu e tentou registrar uma foto das estrelas que estava vendo, provavelmente se decepcionou muito. Porque pôde rapidamente perceber que o celular não dá conta de registrar o número de estrelas que você está vendo. Quando dá conta de registrar uma ou outra das mais brilhosas, ainda o faz com uma qualidade muito menor do que a que você está vendo. Então, comparando a resolução e toda a tecnologia envolvida no celular com a tecnologia do seu olho, que é natural, que nasceu com você, nós percebemos o quanto o nosso olho é imensamente superior à câmera de um celular. E aí as pessoas muitas vezes ficam tão fascinadas com o celular, com uma câmera digital, e não percebem que nós temos em nós naturalmente uma tecnologia muito mais avançada, muito mais impressionante. Tanto é que o celular, a câmera, tudo foi criado a partir do nosso cérebro, que também é responsável pela interpretação das imagens que nós recebemos. Então também valorizar um pouco mais
a tecnologia que nós dispomos de natureza. Nós temos uma tecnologia evolutiva de milhares de gerações e isso não pode ser ignorado. Então, antes de a gente ficar valorizando também um telescópio, uma câmera, algo do gênero, valorizar um pouco a tecnologia que nós temos evolutiva, que é muito, muito significativa. Realmente é uma tecnologia bem impressionante quando analisada a fundo. E agora já entendemos um pouco como surgiu a óptica, como surgiu a astronomia e como essas duas áreas iniciaram aí seu desenvolvimento. A óptica a partir primeiro de uma coisa que não sei nem se podemos chamar de ótica, que era algo muito mais estético e que posteriormente acaba se tornando a ótica em si, com o desenvolvimento de lentes e a partir daí então o desenvolvimento de óculos para correção na leitura, inicialmente com pedras de leitura que eram basicamente espécie de lupas que se colocava sobre o texto. Mais tarde se traz também o uso da lente próximo ao rosto, próximo ao olho, mas inicialmente ainda se segurando para ler, com uma lente apenas, o que posteriormente vai acabar evoluindo para duas lentes juntas e vai seguir seu processo evolutivo até chegar nos óculos corretivos, que são usados tanto em lentes positivas quanto negativas, dependendo do tipo de distorção visual que a pessoa tenha. Mas como que isso se juntou à astronomia, que nós já vimos, que foi um conhecimento que surgiu, possivelmente já vinha sendo analisado desde os povos primitivos, mas que se tem registro ali a partir dos babilônicos, a partir dos gregos, se tem registros mais realmente, digamos, claros e interpretáveis por nós da questão astronômica. Essas duas áreas, elas se encontraram a partir de uma pessoa que trabalhava com ótica e deu um passo inicial, não foi ela em si a juntar essas duas áreas, mas ela deu um passo inicial para outro grande nome da história, um chamado também de filósofo, matemático e um grande astrônomo da história, que vai posteriormente unir essas duas áreas. Então, essa pessoa responsável por dar esse passo inicial foi um produtor de óculos. Creio que é importante mencionar, antes de tudo, dentro da própria astronomia, que já existiam equipamentos com função astronômica, como eu relatei, construções antigas nas quais o Sol ficava em determinada posição em uma época específica do ano, outros tipos de equipamentos que auxiliavam a encontrar as estrelas, a demarcar posições, equipamentos de navegação, mas nada no sentido óptico, nada no sentido de ampliação visual. Então já existiam equipamentos astronômicos, mas quem cria de fato um equipamento que posteriormente vai ser utilizado como um equipamento astronômico e é um equipamento da área da óptica, é um sujeito que eu não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente o nome dele, mas é Hans Lippershey, algo do gênero. Eu vou deixar aqui embaixo o nome dele escrito, porque realmente eu não tenho certeza que essa é a pronúncia correta. Esse óptico, ele cria um equipamento que é chamado de luneta refratora. Ele pega uma lente positiva, que é a mesma lente que a gente utiliza em lupas, que é a mesma lente que no experimento anterior nós produzimos. Então aquela lente que foi produzida por nós com garrafa PET é uma lente positiva, convergente, ou também chamada de uma lente côncava,
essa lente, ele utiliza, uma lente assim, côncava e a negativa convexa. Essa lente positiva ele utilizou na frente de um tubo e atrás desse tubo ele utilizou uma lente negativa, que possibilita que você tenha uma certa ampliação e com a imagem na posição adequada, na posição tida como correta. Então, quando você tem a junção de uma lente positiva na frente e uma lente negativa atrás do tubo, você consegue uma ampliação do que está sendo recebido de luz na entrada do tubo. Ele tem uma saída ampliada e na mesma posição, diferente de quando se utiliza duas lentes positivas, que a gente vai ver um pouco à frente, que você tem uma imagem invertida. E a gente vai, daqui a pouquinho, entender como fazer uma luneta muito semelhante a essa produzida inicialmente, porém com talvez uma qualidade de ampliação um pouco maior. Então esse ótico, o Hans, com esse sobrenome bem difícil de pronunciar, não posso falar muito porque o meu também não é muito melhor de ser pronunciado, esse Hans ele produziu essa luneta que inicialmente era bastante simplória, então ela tinha uma ampliação de aproximadamente 3 vezes, que é uma ampliação bem pequena, assim, bem, diria, pouco significativa, mas que já foi o suficiente para ganhar certo destaque o seu equipamento. E inicialmente esse equipamento ele foi utilizado mais como um equipamento estratégico para guerra, para batalhas, então ele não teve seu uso inicial voltado para astronomia. Ele foi um equipamento que foi utilizado como uma possibilidade de os exércitos antevirem os movimentos dos seus inimigos e assim se anteciparem. Então ele foi inicialmente utilizado como um instrumento de guerra a partir de movimentos estratégicos. Posteriormente, aí sim, um nome muito mais conhecido nosso, principalmente para quem estuda astronomia, vai inevitavelmente ver o nome dele, que é Galileu Galilei. E Galileu, ele fica sabendo desse instrumento, ele é contemporâneo do criador da luneta. O criador da luneta ele viveu entre 1570 a 1619, e ele cria esse equipamento e logo em seguida, em 1609, o Galileu ele acaba sabendo sobre esse equipamento, acaba sabendo sobre como esse equipamento era construído, e ele então começa a estudar um pouco de ótica e decide fazer a tentativa de construir o seu próprio equipamento. E ele consegue. A Galileu constrói inicialmente um equipamento que era basicamente uma réplica do equipamento construído pelo ótico Hans, então também com 3 vezes a ampliação, ali uma coisa bem modesta, digamos assim, em termos de ampliação, mas que já serve como uma base de experiência para que o Galileu pudesse desenvolver o seu conhecimento óptico ao nível de logo evoluir essa luneta para uma versão mais aperfeiçoada, na qual ele obteve ampliação de 18 vezes. Então, logo ele já conseguiu realmente aperfeiçoar esse equipamento de uma maneira muito significativa, e tanto é que a partir dessa luneta ele consegue, se eu não me engano, ele constrói posteriormente uma com ampliação de 30 vezes, e a partir dessa luneta ele consegue fazer a observação das crateras lunares, que até então não eram visíveis, já que a olho nu nós não costumamos ver as crateras lunares, mesmo em condições atmosféricas muito boas. E ele consegue também fazer a visualização das luas de Júpiter, que também é possível que nós consigamos visualizar a partir de um equipamento caseiro que vamos estar fazendo um pouquinho adiante.
É importante, além desse esclarecimento de que Galileu a juntar essas duas áreas, então Galileu ele foi o principal responsável por unir a ótica à astronomia, que até então vinham caminhando de maneiras separadas. Nesse momento elas se unem de uma maneira que realmente será até o contemporâneo nosso. Então, até atualmente, a ótica e a astronomia estão intrinsecamente ligadas. E uma outra coisa importante esclarecer é que quando se fala que Galileu fez observações da Lua, fez observações das luas de Júpiter, não foram também aquelas observações extremamente nítidas com a clareza que nós temos hoje, por exemplo, as fotos de Júpiter na internet, que são fotos normalmente fotos ou de projeções computadorizadas, então não chegam nem a ser fotos reais, são muito mais um desenho, ou então são fotos reais tiradas por sondas e por telescópios espaciais, mas que são coloridas artificialmente, então as fotos de fato tiradas do modo como elas são registradas pelas sondas e pelos telescópios, elas não são tão coloridas e de uma resolução tão boa quanto as que nós costumamos ver por aí na internet, nos livros de astronomia e em outros lugares. É importante esclarecer isso porque às vezes as pessoas criam um equipamento, a luneta de Galileu, por exemplo, que não é bem a luneta Galileu, porque hoje se usa duas lentes positivas, diferente do Galileu que usou segundo o mesmo óptico que fez a primeira, ele também se manteve utilizando uma positiva como a lente objetiva e uma negativa como a lente ocular. A objetiva é sempre a lente que é apontada para o objeto a ser observado e a ocular a lente na qual nós colocamos nosso olho. Ele se utilizou igualmente de uma positiva e uma negativa. Posteriormente, Kepler introduziu a lente positiva também na ocular, aonde gera uma imagem inversa, então por isso que nós acabamos tendo a visualização de imagens de ponta cabeça pela luneta astronômica, porém você consegue uma ampliação e um campo visual muito maior. Então você consegue uma qualidade de imagem muito melhor, por mais que uma imagem invertida. Isso não é um problema para observação astronômica, porque realmente não vai fazer uma diferença tão grande você enxergar uma estrela de ponta cabeça ou na posição normal dela, até mesmo porque a gente sabe que quando se fala em astronomia, em cima, embaixo, acaba ficando um pouco difícil de estabelecer, já que a nossa noção de cima e embaixo é estabelecida a partir da nossa noção terrestre, que é o nosso ponto de gravidade com o planeta, que nós chamamos de chão, nós estabelecemos como embaixo, e o que está acima de nós como em cima, mas quando se vai para o espaço, essa noção se perde um pouco, porque você já não tem mais o chão para estabelecer como parâmetro. Agora então vamos fazer o nosso segundo experimento, que é a luneta que comumente é chamada por aí de luneta de Galileu, mas na verdade é um erro bem grande chamá-la desse modo, já que, como explicado anteriormente, já vimos e aprendemos que Galileu produziu uma luneta com uma lente objetiva positiva e uma lente ocular negativa. Normalmente as lunetas que são ensinadas a serem feitas, produzidas, e a que eu vou estar mostrando aqui, por questões de melhor aproveitamento da lente, uma maior ampliação e várias outras vantagens, nós produzimos a luneta com duas lentes positivas, tanto a objetiva positiva quanto a ocular positiva. Essa luneta corretamente deveria ser chamada de luneta de Kepler, porque foi Kepler quem introduziu essa inovação. Galileu se recusou a aceitar essa inovação de Kepler, ele acabou utilizando sempre a luneta com lentes negativas na ocular,
O que é um pouco estranho, considerando que uma das poucas desvantagens de se utilizar a lente positiva na ocular é o fato de que você tem imagens invertidas, que, como eu já mencionei anteriormente, para a astronomia não faz muita diferença você obter uma imagem invertida. Ela fica um pouco mais incômoda quando se trata de observação de pássaros, de coisas mais dentro do nosso planeta mesmo. Quando estamos falando de olhar para fora do nosso planeta, não faz tanta diferença a imagem invertida. Para nossa luneta, nós vamos precisar basicamente de 2 canos, um de maior diâmetro, outro de um pouco menor diâmetro, que possam ser embutidos um dentro do outro. Vamos precisar de algo para tirar a folga entre esses 2 canos, que eu comumente utilizo o EVA por ser mais barato, mais fácil de manusear. Também podem ser utilizados os redutores de cano que já são vendidos, comercializados em lojas de construção. Esses 2 canos podem ser feitos de papelão, de madeira, de qualquer material que você tenha à disposição. Eu privilegio o PVC por ser leve, por ser fácil de manusear e por ser resistente e durável. Se você faz de papelão, você vai ter que cuidar para não sentar em cima, para não derrubar, porque pode amassar, desestruturar a tua luneta, além do fato de que se você vai fazer observações à noite, você pode acabar tendo uma questão aí da umidade do sereno que pode danificar a tua luneta se ela for de papelão. Então eu privilegio sempre o PVC, o plástico, que são materiais, o PVC, de modo geral, é um material muito resistente, tanto à umidade, quanto à queda, quanto à própria pressão sobre ele, e é um material extremamente leve. Poderia ser feito também de metal, mas o material já acaba se tornando mais pesado, muito mais complicado de manusear. O PVC preferencialmente, se você tiver como conseguir o PVC de esgoto, que é o PVC escuro e não branco, que é aquele PVC marrom, é melhor porque você já evita a entrada de luz. Ele é um plástico mais espesso também, o que já bloqueia os raios solares e você não precisa ter o trabalho de pintar ele por dentro de preto, que é algo bastante trabalhoso e nem sempre fica muito bom. Quando você utiliza o PVC branco, você acaba tendo que fazer esse trabalho. Eu pessoalmente prefiro encapar ele com EVA também inteiro, para acabar bloqueando os raios de luz, do que fazer essa pintura, que eu acredito que fica bem ineficiente, ela com o tempo acaba descascando, não fica uma coisa legal. Então basicamente a explicação é: luneta astronômica, um tubo dentro do outro, que tenha uma certa mobilidade, um movimento que permita que você regule o foco, a distância focal. Em cada ponta dele vai uma lente. Como você vai prender essa lente vai depender do tamanho da lente, da disposição de ferramentas que você tem. Você pode tanto aquecer a ponta do teu cano e encaixá-lo dentro de outro cano da mesma medida, para que você possa alargar essa ponta de maneira que entre a lente nela e que você consiga travar ela com um pedaço do próprio cano. Você pode produzir um disco no qual você cola essa lente e colar ela na ponta do teu cano. É menos indicado, porque é bom que a tua lente seja fixada de uma maneira que ela possa sempre ser removida para limpar. Então, se você pretende fazer uso frequente, se você vai só produzir para ver como que é, ok, não é uma necessidade, não é algo que vai se fazer questão para você. Mas se você pretende fazer um uso frequente dessa luneta, usar ela por algum tempo, é importante que você tenha a condição de retirar as 2 lentes para estar fazendo higienização, fazendo limpeza, porque com o tempo ela acaba sentando poeira, ela acaba sujando, manchando às vezes, então você acaba tendo que fazer a limpeza, a higienização dela. A lente ocular também pode ser prendida, vai ser prendida normalmente, a gente faz por questão de estética, até ficar mais bonito, você colocar a objetiva na parte mais grossa do cano, no cano mais de maior diâmetro, e a ocular que você vai posicionar o teu olho na parte do cano de menor diâmetro.
A ocular eu costumo utilizar rosca de cano mesmo, então essa mesma rosca que você usa em torneira, você em casa de construções consegue comprar uma peça com essa rosca, só uma peça pequena mesmo, a qual você pode embutir dentro do teu cano de menor diâmetro e pode travar ele com cola quente ou com cola epox, que é aquela massa bicomponente, ou com a própria cola epox, que já eu mencionei ela no nosso experimento anterior. Então, se você já comprou para a lupa a cola epox bicomponente, você também pode utilizá-la para fixar as peças do teu telescópio, da tua luneta astronômica. Como eu mencionei, é sempre bacana que você consiga remover as lentes para fazer a higienização delas. E basicamente é isso, você tem a tua luneta astronômica. Junção de dois canos, um dentro do outro, que tem uma mobilidade para ajuste de foco. Em uma ponta vai uma lente positiva de 2 graus, que é a lente mais indicada. Eu tenho utilizado atualmente lente de 1,5 grau, mas porque eu já tenho um certo tempo aí utilizando, então eu já me habituei a achar o foco, eu já me habituei a algumas desvantagens da lente de grau menor. Quanto menor o grau da tua lente positiva, maior será a tua ampliação. Isso significa que você vai ver os objetos maiores, mas você também vai ter uma visão um pouco mais distorcida, então não vai ter uma qualidade de imagem tão grande e você vai ter uma dificuldade maior em encontrar o foco. Então, a princípio, eu recomendo que utilize para lente objetiva uma lente de 2 graus. Para lente ocular, você pode utilizar uma lente de 6 graus, de uma lupa pequena, de uma lupa comprada, ou se você quiser utilizar a própria lupa que você fez no nosso experimento anterior, você consegue fazer uma utilização dela. Eu não indicaria tanto, porque aquela lupa, como ela é colada, ela tem um respiro pelo qual a gente introduziu a água, como é com água por dentro, não é vidro puro, apenas vidro, ela acaba sendo uma lupa que não tem uma durabilidade, não tem uma imagem de tão alta resolução, e ela acaba perdendo, a água de dentro dela acaba evaporando com o tempo. Então eu recomendo que para esse experimento você busque uma lupa inteiramente de vidro, comprada, uma lupa de pequeno diâmetro, que ela caiba no teu tubo. E na frente, na parte da objetiva, realmente não tem muito o que inventar. Ou você consegue uma lente de óculos de 2 graus, ou se conseguir um óculos de 1,5 grau, 1,75, você pode retirar a lente do óculos e utilizar ela, desde que seja uma lente positiva comum de 2 graus, que não tenha outro tipo de especificação. Você pode comprar alguns óculos que são vendidos aí paralelamente, não são de tanta qualidade, mas só para o experimento. Tem como se utilizar também alguns óculos que vendem de grau positivo. Ou você pode ir até uma ótica e solicitar um bloco óptico de 2 graus, que é uma lente que vem no tamanho original dela, sem o recorte do formato da armação. Eu consegui encontrar essa lente na ótica a faixa de R$30. Não é já tão barato, então se você conseguisse uma lente velha de óculos, seria mais indicado e seria mais interessante, porque você acabaria poupando dinheiro. É isso, e aí temos a nossa luneta pronta, basta apontá-la para a Lua para poder ver as crateras. Se você utilizar uma lente indicada por mim de 2 graus para objetiva e de 6 graus no mínimo para ocular, você certamente vai conseguir visualizar as crateras da Lua e com um pouco de atenção apontando para Júpiter, você consegue visualizar alguma das luas de Júpiter. Talvez não as 4, mas dependendo do dia também, conforme a posição que a Lua esteja, que não esteja atrás do planeta, você consegue pelo menos observar 1 ou 2 luas de uma vez só. Para fazer observações celestes, é indicado também que se construa um tripé, que pode ser feito de madeira com 2 chapinhas dobradas em L, parafusadas, as quais o parafuso dê a possibilidade de movimento para você ajustar a posição da luneta em relação ao que você vai observar.
E para fixar a luneta você pode usar um próprio pedaço de PVC também, no qual a luneta encaixe dentro desse PVC. Ou você pode fazer alguns suportes um pouco mais elaborados, aí depende realmente da tua disposição a estar investindo tempo nisso. Qualquer dúvida pode estar deixando nos comentários do vídeo, eu vou estar esclarecendo dúvidas desde que tenham assistido o vídeo, porque também às vezes as pessoas deixam dúvidas sem ter visto o material, o conteúdo. Eu acredito que isso é bastante desonesto também, você apenas deixar perguntas sem ter assistido o conteúdo no qual se explica justamente o que você está questionando. Mas qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou estar ajudando aí a esclarecer o que tenha ficado. Bom, com essas noções básicas de óptica e astronomia inicial e com o vídeo que produzimos aqui, creio que vocês já conseguem produzir a própria luneta de vocês, conforme mostrado no vídeo, e com essa luneta vocês já vão conseguir fazer uma observação semelhante às observações que Galileu fez. Então vocês vão conseguir ver as crateras da Lua, vão conseguir ver as luas de Júpiter e, com um pouco de atenção, talvez consigam visualizar os anéis de Saturno, dependendo da época do ano e da posição que o planeta Terra estiver. Se vocês desejam continuação, nós ainda temos muito o que falar a respeito de astronomia amadora. Não abordamos ainda os telescópios refletores, nós apenas abordamos o início dos refratores. Ainda tem toda uma história com os telescópios refratores, tem os refletores e tem toda uma questão também dos telescópios espaciais, que são uma outra geração, uma outra proposta. E ainda dentro da astronomia nós podemos falar sobre o sistema solar, sobre cada planeta, sobre as estrelas. Há muito o que se falar a respeito desse assunto, mas como esse tipo de vídeo é extremamente trabalhoso, esse, por exemplo, já foram aí por volta de 20 horas de edição, conciliando o áudio com as imagens, com os vídeos. Então eu só vou produzir uma parte 2 caso esse vídeo tenha visualizações, tenha muitos gostei e nós tenhamos muitas inscrições no canal. Então, se você deseja ver a continuação deste trabalho, clique em gostei no vídeo, se inscreva no canal, divulgue, envie para colegas que você sabe que gostam de astronomia. Ajude-nos a divulgar para ganhar bastante visualizações, bastante gostei, para ter bastante inscrições no canal, e assim produziremos uma parte 2.